Bom dia, sol do dia! Vamos para a nossa leitura de hoje e essa semana a gente está lendo o livro O Efeito Sombra, do Deepak Chopra. E esse livro é um livro que conta, a nossa história, que todos somos luz e somos sombra. E como a gente cria isso? Da onde vem isso, isso faz parte da nossa caminhada, dos nossos valores, das famílias que a gente constitui, das regiões que a gente nasce, Então, a nossa luz e a nossa sombra depende de todos esses fatores. E a gente está estudando sobre isso. E hoje, o nome do estudo é Fazendo Amizade com a Nossa Sombra. Para começar a compreender quanto a sombra é essencial, tente imaginar uma história sem nenhum conflito ou herói, cuja virtude nunca é colocada em prova pelo adversário digno. O herói de qualquer história não poderia existir se não fossem os vilões, que os desafiam ao longo do caminho. Que desafio haveria ao longo do caminho se o que diz a tradição ocidental realmente for verdadeiro, que o pecador e o santo estão meramente trocados de papéis? Então, o conflito entre a natureza superior e inferior cria uma tensão necessária para impulsionar nossa evolução como seres humanos. O mesmo conceito que conduz a boa literatura igualmente se explica à vida real. Os heróis são tão fortes quanto os vilões. No drama da evolução, a sombra é a personagem de maior interesse. Ela só é perigosa quando mantemos trancada no porão escuro da repressão. E quando corremos o risco de vê-la explodir em nossa cara, causando o abandono de dietas, as sabotagens de relacionamentos e a morte dos sonhos. Mas se permitirmos que os personagens sombrios sirvam como partes integrantes de nosso self pleno, como forças vibrantes e poderosas em direção ao bem, eles nos conduzirão a experiências mais ricas, ligações mais genuínas, a mais riso, a mais autenticidade e a uma expressão pessoal e honesta. A batalha com o lado sombrio jamais será vencida com ódio e repressão. Não podemos combater a escuridão com a escuridão. Precisamos encontrar compaixão e abraçar a escuridão dentro de nós, de modo a entendê-la e finalmente transcendê-la. Nossa, como é lindo, Se a gente perceber que a gente tem como controlar, os nossos vilões e os nossos heróis. E tudo isso mora dentro de nós, Eu sempre trago um pouquinho sobre constelação familiar dentro do contexto. Então, o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, Hellinger dizia que todos nós temos a boa culpa
E a má culpa. Daí assim a gente fica pensando, como assim? Culpa é culpa. Como que uma culpa é boa e uma culpa é má? É dentro desse contexto. Então eu vou ler só um trechinho para não se prolongar muito, para a gente falar sobre a culpa, né? E na segunda dá para a gente falar um pouco mais. A boa culpa é aquela que move em direção a reparar um dano ou retribuir o bem. Quem nos move a dizer: eu sinto muito, eu esqueci seu aniversário, eu peguei pesado com você, não deveria ter falado desse modo com você. A boa culpa é fiel guardiã para que a justiça se faça para nós, para o sistema. É a boa culpa que se faz com quem se confessa um crime ou que queira repará-lo. A boa culpa nos dá a coragem e nos fortalece e nos torna humano igual e nos coloca em evolução. A má culpa é o oposto disso. A má culpa é o julgamento. Ela nos aprisiona, entristece e deprime. A má culpa geralmente olha para o que não pode acontecer e julga. Quanta presunção temos! A condição de vítima é tão comum, muito mais comum do que pensamos. Além do aparente, ser vítima, né? O vitimismo muitas vezes vem disfarçado de uma pessoa consciente e de valor. A má culpa é a postura da criança que teve pais punitivos. Ela se usa o chicote porque eu fiz, por que comigo? Que horrível! Ai, que angústia! A má culpa aprisiona. Ninguém cresce na má culpa. Todos querem escapar. A boa culpa nos torna mais. Essa é a parte que dá para a gente ver que o Bert não falava de sombras, né? Em alguns livros ele também até fala, né? Mas aqui ele coloca nessa situação. Quando a pessoa quer ficar na vítima, quer ficar ali, quer não reparar um dano causado, porque ela é a vítima, ela causou mal porque ela é a vítima, né? Então, esse é o lado sombra, né? Então, a constelação também fala, né? E o vitimismo não é bom, né? A pessoa que fica sempre no papel de vítima, ela não quer crescer, ela não quer ir para a luz, ela quer continuar na sombra. Então, vamos pensar esse final de semana, vamos refletir em qual posição eu estou. E segunda-feira a gente continua os estudos. Um grande beijo, um ótimo final de semana e até segunda.